Meus pais se recusaram a ir ao meu casamento. Eles preferiram fazer um jantar em família. Então eu fiz com que se arrependessem para sempre. Olá, bem-vindos ao canal. Aqui você encontra histórias emocionantes que vão te prender do começo ao fim. E a de hoje promete ser de tirar o fôlego. Se você gosta de conteúdos assim, já se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Agora acomode-se e vamos começar. Eu me lembro do dia do meu casamento como se fosse ontem. Logo ao acordar, eu sentia aquele aperto no peito, uma mistura de ansiedade e tristeza que não combinava com a data. O sol iluminava a sacada do quarto e o perfume das flores entregues pela florista se espalhava pelo corredor. Bruna, minha noiva, estava em outro cômodo, finalizando os detalhes do vestido. Tudo parecia perfeito, mas eu não conseguia me livrar da angústia de saber que meus pais, Ana e Paulo, não tinham confirmado presença. 3 dias antes, meu pai havia ligado para anunciar um mal-estar repentino, dores no peito, falta de ar. Ele alegara que não poderia vir à cerimônia e minha mãe garantira que ficaria para cuidar dele. Apesar de suspeitar que talvez não fosse algo tão grave, eu tentara acreditar naquela história. Até a noite anterior, mandei uma mensagem para minha mãe, perguntando se precisavam de transporte. Ela respondeu com um simples emoji de joinha, algo que me parecia estranhamente frio. A festa começaria ao meio-dia, mas eu passara a manhã inteira checando o celular, esperando um milagre. Quem sabe meus pais mudariam de ideia e surgiriam, de última hora, no salão decorado com rosas brancas e detalhes em azul royal. Enquanto isso, meus amigos de infância, alguns parentes distantes e os padrinhos mais chegados já tomavam seus lugares. O fotógrafo circulava, capturando cada detalhe. O arranjo central repleto de lírios, o bolo de vários andares e até meu olhar perdido, que ele não deixou passar despercebido. Bruna, por sua vez, exibia uma felicidade resplandecente. Quando a vi pronta, com aquele vestido que realçava o delicado sorriso nos lábios, por um instante, esqueci a ausência dos meus pais. Pareceu até que todo o salão ficou em silêncio enquanto ela entrava, caminhando ao som de um quarteto de cordas. Fitei seu rosto, tomado por emoção genuína. Os passos dela em minha direção me encheram de esperança, e por alguns segundos me permiti acreditar que tudo estava bem. Trocaram-se os votos. Recordo que minhas mãos tremiam levemente ao segurar as dela. Senti o calor das palmas e a leveza da respiração em meio ao turbilhão de pensamentos. Foi a primeira vez que quase esqueci a mágoa. A voz de Bruna soava emocionada, o olhar repleto de certezas sobre a vida que estávamos prestes a construir. Houve aplausos, murmúrios de alegria e até uma pequena lágrima escapando do canto dos meus olhos. Aquele momento deveria ser perfeito. Assim que as formalidades terminaram, os convidados se dirigiram para o coquetel. Eu tentava me misturar, sorrindo para as fotos, ouvindo os cumprimentos, mas a mente voltava, insistente, à figura do meu pai e de minha mãe, ausentes. Diego, Mariana e Jorge, meus irmãos, também não apareceram. Ninguém sequer mandou um recado. Era como se subitamente toda a minha família tivesse escolhido ignorar o dia mais importante da minha vida. Bruna notou meu desconforto, mas tentou alegrar o ambiente conversando com todos. Lá pelas 7 da noite, após a dança dos noivos e de ter cortado o bolo, partimos rumo ao hotel. Meus amigos mais próximos se despediram, desejando-nos sorte. No carro, Bruna segurou minha mão e perguntou: "Está tudo bem?" Menti com um sorriso. "Claro, meu amor, só estou cansado." Por dentro, um turbilhão me consumia. Ao pisar no quarto reservado para a nossa noite de núpcias, meu celular vibrou. Uma notificação de Sabrina, minha prima distante, surgiu na tela. Abri a mensagem com curiosidade. O vídeo começou a rodar. No mesmo instante, reconheci a sala de jantar dos meus pais. A mesa de madeira maciça, o lustre antigo, os quadros na parede. Ali estavam Paulo, sentado na cabeceira, servindo pedaços de carne,
Ana passando pratos para Diego, Mariana e Jorge, todos vestidos com elegância. Parecia uma celebração. Ouvi risadas, vi taças de vinho se chocando em brindes. A legenda de tempo do vídeo marcava o mesmo horário em que eu e Bruna trocávamos alianças. Senti o chão sumir sob meus pés. Bruna percebeu meu semblante mudando. "O que foi?" ela perguntou, olhando para a tela. Fiquei tão paralisado que não conseguia falar. Passei o celular para ela e seus olhos logo entenderam a traição. "Eles estavam fazendo um jantar em família hoje?" ela questionou, com a voz trêmula de indignação. Assenti em silêncio. Meu pai, que deveria estar doente, aparecia saudável e sorridente. Minha mãe o ajudava, rindo de algo que Mariana dissera. Pareciam felizes, como se comemorassem um feriado. Minha garganta travou. Não quis estragar aquela noite ainda mais. Era para ser a minha noite de núpcias, afinal. Guardei o celular, desviei o assunto. Bruna abraçou-me, mas senti uma tensão em seu toque. Eu me contive para não explodir de raiva e mágoa, deixando para lidar com aquilo quando o dia clareasse. Tentei dormir, sem sucesso. Passava na cabeça cada sacrifício que eu fizera. A ajuda financeira nos momentos difíceis, as vezes que eu socorrera meus irmãos, e agora ali estavam eles, se divertindo na data do meu casamento, sem nem me dar satisfação. Na manhã seguinte, antes mesmo de tomar café, disquei o número do meu pai. Ele atendeu com uma normalidade irritante. "E aí, Eduardo, como foi tudo ontem?" perguntou, como se não tivesse ideia do que ocorrera. Minha voz falhou ao responder. "Você estava tão doente que não pôde ir ao meu casamento, mas arranjou disposição para um jantar, pai?" Ouvi um silêncio curto antes de um suspiro que parecia ensaiado. "Foi só um jantar casual, não faz drama. Seu casamento é um evento normal. Supere isso", ele disse, sem rodeios. Um nó se formou na minha garganta, mas eu me contive. "Então, é assim que você vê o meu casamento? Só um evento qualquer?" perguntei, tentando manter a calma. Ele tossiu como se quisesse encerrar a conversa, talvez por desconforto ou irritação. "Não precisamos ficar discutindo. Você sabe como é, eu não estava me sentindo bem e... Bem, a sua mãe achou melhor não viajar. Precisamos dar um jeito de resolver isso depois." Aquela frieza me dilacerou. Encerrei a chamada sem dizer adeus. Bruna, ao me ver largar o celular em cima da cama, aproximou-se para saber o que acontecera. Contei cada palavra, cada entonação daquela conversa. Ela me abraçou e pediu que eu não deixasse esse assunto estragar nossa lua de mel, mas nós dois sabíamos que a mágoa estava apenas começando. Havia algo no modo como meu pai agira, uma total falta de empatia, que deixava claro que não haveria conserto rápido. Ela sugeriu que tentássemos ao menos aproveitar o nosso momento de recém-casados. Tentamos seguir com a viagem que havíamos planejado, praias de água cristalina, passeios ao ar livre. Porém, quando eu olhava para o mar, lembrava da minha família reunida sem mim. Quando jantávamos à luz de velas, meu pensamento voava para o vídeo em que eles brindavam felizes. A cada sorriso que eu tentava oferecer a Bruna, um fantasma de rancor me puxava de volta. Não queria estragar tudo para ela, mas era impossível ignorar a dor que se instalara no peito. De volta da lua de mel, decidi tomar uma atitude. Sentei no sofá do apartamento e repassei mentalmente cada gasto que eu bancava para a família. A hipoteca dos meus pais, parte das mensalidades da Mariana, o aluguel de Jorge, além de ajudas emergenciais para Diego. Respirei fundo e cancelei tudo. Era drástico, mas eu não conseguia continuar sustentando pessoas que haviam demonstrado tamanho desprezo pelo meu dia mais especial. Pensei, se eles não se importam comigo, por que eu teria que me sacrificar por eles? As reações foram rápidas, uma enxurrada de mensagens de voz e ligações perdidas. Minha mãe, com voz doce, reclamou que as contas médicas do papai precisavam de ajuda e que eu era o forte da família.
Diego enviou uma mensagem ríspida, dizendo que eu estava exagerando por causa de uma noite boba. Mariana escreveu que a mensalidade da faculdade estava atrasada e que isso arruinaria o semestre dela. Jorge, em um tom suplicante, perguntou por que eu cortara o aluguel, como se não entendesse o motivo. Não respondi a nenhum deles. Eu estava exausto de me explicar, de me curvar, de fingir que aquela relação tinha reciprocidade. As palavras do meu pai ecoavam na cabeça. Só um evento normal, supere. Eu não queria gritar, não queria me humilhar. Escolhi o silêncio, pois me parecia a única forma de mostrar o quanto eles me feriram. Bruna me apoiou, ainda que triste por ver como as coisas haviam chegado àquele ponto. Ela sugeriu terapia. Disse que talvez fosse bom desabafar com um profissional. Pensei no assunto. Enquanto tentava me reorganizar, percebi, numa arrumação de papéis antigos, algo que me arrepiou. Encontrei um documento emitido por uma financeira com minha assinatura, que eu nunca lembrara de ter dado. Era uma grande quantia de empréstimo em nome de Paulo, mas avalizada por mim. A data constava de meses antes do casamento. Juntei as peças. Tudo que eu enviara para ajudar na hipoteca e nas contas possivelmente estava sendo canalizado para pagar essa dívida secreta. Ele havia, literalmente, fingido ser eu para conseguir crédito. Fiquei sem ar ao compreender a extensão da mentira. Não bastou faltarem ao meu casamento nem desdenharem do meu grande dia. Meu próprio pai usara meus dados para conquistar um dinheiro que, pelo visto, não seria quitado tão cedo. Aquela sensação de traição me corroeu. Bruna segurou minha mão quando contei tudo, tentando me acalmar. Ela garantiu que eu não devia me culpar. Então, sem pestanejar, cortei qualquer vínculo restante. Troquei de número, apaguei redes sociais, fechei portas para que não pudessem mais me rastrear. Era meu limite. Eu estava cansado de sangrar por quem nunca se importou. Naquela noite, senti um vazio. Fechei os olhos e recordei cada abraço que dei na família ao longo dos anos, cada socorro, cada palavra de incentivo. Agora, tudo aquilo desmoronava diante das evidências de falsidade. Bruna me abraçou sem dizer nada, e foi ali que entendi. Meus pais haviam escolhido outro caminho, indiferentes ao amor que eu tanto oferecera. Eu não sabia ainda onde isso me levaria, mas tinha certeza de que não haveria retorno à vida antiga. E pela primeira vez, me senti de fato livre. Eu segui em frente depois de descobrir que meu pai falsificara minha assinatura, mas parte de mim ainda carregava aquela ferida aberta. Trabalhei duro na consultoria que eu abri e recebi o apoio incondicional de Bruna, que comemorou comigo cada pequeno progresso. Ela tinha um jeito especial de me fazer sentir amparado, mesmo quando o fantasma de minha família me assombrava nas madrugadas. Eu dormia pouco, às vezes acordava suando, lembrando do vídeo que minha prima enviara no dia do meu casamento. Eu tentei preencher o vazio com mais trabalho, mais clientes, mais responsabilidades. À medida que meu negócio crescia, eu contratava pessoas que se tornaram quase uma segunda família, colegas leais, prontos para enfrentar as dificuldades. Porém, quando eu chegava em casa, a lembrança de Paulo, Ana e meus irmãos ainda me perseguia. Não senti culpa por ter cortado o contato, mas uma tristeza difusa me consumia em alguns momentos de solidão. Bruna percebeu e silenciosamente me envolveu em abraços que duravam além do normal. Passaram-se 3 anos. Eu me sentia mais estável, menos atormentado. A consultoria prosperava e meu nome passou a figurar em conversas de empresários locais. Certa tarde, recebi um aviso de uma prima distante dizendo que Jorge, meu irmão caçula, se casaria em breve. Eu li a mensagem em voz alta, espantado, e Bruna me observou sem dizer nada. Ela sabia que aquilo poderia despertar emoções profundas. Guardei o celular, tentei fingir indiferença, mas um desejo estranho de reencontrá-los me invadiu, uma vontade de confirmar que eu não era mais o mesmo. No dia marcado para o casamento de Jorge, coloquei um terno escuro,
cuidadosamente alinhado e segui para o endereço do convite que eu não recebera formalmente, mas que descobrira por meio de fofocas. Bruna perguntou se eu tinha certeza de que queria ir, e eu assenti. Eu desejava ver a expressão deles ao me encontrar. Ao chegar ao salão, notei convidados desconhecidos e alguns rostos familiares que me evitaram com o olhar. Mariana me viu primeiro. Ela parou de falar com uma amiga, gelou por um segundo e virou o rosto. O silêncio tomou conta de mim. Caminhei até um canto e observei as pessoas, sem interagir muito. Meus pais também estavam lá, próximos a Diego, parecendo tensos. Paulo me viu e não demonstrou surpresa. Mantinha um ar inabalável, como se quisesse transmitir que estava tudo sob controle. Ana exibiu um sorriso contido, quase automático, mas não veio falar comigo. Durante a cerimônia, fiquei em pé, ao fundo, cruzando os braços. Vi Jorge trocando votos com uma moça de semblante doce. Pensei em como aquela situação espelhava, em parte, o que eu vivenciara no meu próprio casamento. Quando tudo terminou, me dirigi a Jorge, entreguei-lhe um envelope preto e disse, em voz firme: "Amanhã, às 8 da noite, venha com todo mundo para o endereço anotado. Só a família." Ele olhou para o envelope confuso. "O que é isso, Eduardo?" Eu só respondi: "Uma oportunidade de encerrarmos algumas pendências." E saí, sentindo os olhares curiosos que me acompanhavam. Caminhei até a saída sem me despedir de ninguém. O ar fresco lá fora me deu uma sensação estranha de liberdade. No dia seguinte, aluguei a mesma casa em que meus pais tinham organizado o jantar às minhas costas, 3 anos antes. Paguei caro para reproduzir cada detalhe. O salão principal contava com a mesma iluminação amarelada, a mesma grande mesa de madeira, os mesmos arranjos florais, e eu até providenciei o vinho que costumávamos tomar em celebrações de família. Eu queria que entendessem o significado daquele cenário. Às 8 em ponto, ouvi o barulho de um carro estacionando. Pela janela, vi todos descendo: Paulo, Ana, Diego, Mariana e Jorge. Eles entraram sem muita cerimônia. Olharam ao redor, reconhecendo o ambiente, mas ficaram calados. Ofereci lugares à mesa, servindo vinho a cada um. Minha mãe limpou a garganta, tentou sorrir. "Fazia tempo que a gente não se encontrava, filho." Fitei-a, sério. "Sim, muito tempo." Ninguém bebeu. Sentei-me na outra ponta, encarei cada rosto e notei sussurros de desconforto. Não prolonguei o silêncio. Liguei a televisão, espelhando a tela do meu celular, e exibi o vídeo do meu casamento, o exato instante em que Bruna entrava sozinha, enquanto eu a esperava no altar. Ana desviou o olhar. Paulo manteve-se imóvel. A gravação seguiu, mostrando eu fazendo meus votos diante de cadeiras que eles deveriam ter ocupado. Em seguida, cortei para o outro vídeo, aquele que Sabrina enviara. Lá estava minha família, na mesma casa, sentados na mesma mesa, brindando, sorrindo, enquanto o horário do relógio marcava a sobreposição perfeita com o meu momento no altar. O silêncio se transformou em desconforto palpável. Fechei a reprodução e fiquei quieto, deixando que a imagem falasse por si. Minha voz saiu trêmula, apesar do meu esforço para aparentar firmeza. Essa casa, essa mesa, essas taças, tudo. Eu reproduzi exatamente o que vocês fizeram no dia do meu casamento. Podem chamar isso de teatro, mas para mim é a forma de vocês entenderem como me senti, sozinho, enganado, desprezado. Diego deu um suspiro longo. "Eduardo, a gente não fez por mal. Foi só..." Eu ergui a mão para que parasse de falar. "Eu não quero ouvir desculpas vazias." Mariana limpou uma lágrima que brotou em seus olhos. "Você sumiu, cortou o contato. A gente não teve chance de se explicar?" Senti um aperto no peito. "Vocês chamaram em o meu casamento de evento normal. Lembram?" Olhei fixamente para meu pai, que permaneceu calado, encarando a toalha de mesa. "Eu fiz tudo o que pude por essa família, mas fui trocado por um jantar." Ana pigarreou.
Achamos que você não se importaria tanto. Você sempre foi tão forte, Eduardo. Balancei a cabeça sentindo vontade de gritar, mas me contive. Paulo tentou conter um sorriso de desdém. Então é isso? Nos chamou para reencenar o passado? Seu tom soou irônico, mas notei um leve tremor em sua mão ao segurar a taça. Sim, pai. Chame como quiser. Falei baixinho, quase num sussurro. Mas tem mais. Nesse instante, meu celular vibrou na mesa, exibindo um alerta de fraude do banco. Li a mensagem em voz alta. Tentativa de abrir um novo crédito em meu nome, bloqueada por suspeita. Olhei para Paulo. Tem algo a dizer? Ele gaguejou. Eu não sei. Por que você... Antes que completasse a frase, Ana ofegou, levando a mão ao peito. Fui eu, Eduardo. Mariana arregalou os olhos. Diego deixou a taça cair e Jorge enrijeceu. Ana começou a chorar, tentando explicar. Eu estava desesperada. As contas médicas do seu pai voltaram a acumular. Eu tive acesso a uns dados antigos seus e... tentei resolver. Engoli em seco sem conseguir acreditar no que ouvia. Ela seguiu. Não foi a primeira vez que fiz algo parecido, mas o banco cancelou, então não houve prejuízo algum. O tempo pareceu parar. Minha mãe, que mantinha um semblante doce, admitira ter repetido a fraude que Paulo iniciara, usando meus dados pessoais. Por que vocês continuam? Foi tudo que consegui perguntar, com a voz embargada. Por que acham que é certo? Acrescentei sem conseguir disfarçar as lágrimas nos cantos dos olhos. Ana olhou para baixo. Não sei. Achei que você, sendo tão bem-sucedido, poderia arcar, que talvez nem sentisse falta. Eu me vi sem saída. Paulo, então, tentou retomar o controle. Se você ainda fosse um bom filho, não negaria ajuda à família. Tudo é culpa sua, que sumiu. Senti algo estalar dentro de mim. Culpa minha? Ergui a voz. Eu descobri que você falsificou minha assinatura naquele empréstimo. Lembra? Você me enganou e agora minha mãe faz o mesmo. E a culpa é minha? Paulo levantou-se com raiva. Eu fiz o que precisava para sustentar a casa, para manter um teto sobre as nossas cabeças. Você não entende porque sempre esteve longe. Achou que bastava mandar dinheiro. As acusações me atingiram em cheio, mas me mantive firme. O ambiente ficou insuportável. Diego levantou abruptamente. Quer saber? Eu não vou ficar aqui ouvindo esse circo. Já me arrependi de vir. Mariana tentou segurar o braço dele, mas Diego se soltou, caminhando em direção à porta. Jorge, calado até então, levantou-se também, olhando fixamente para os pais. Vocês arruinaram meu casamento, fazem tudo por debaixo dos panos, como se o Eduardo fosse um caixa eletrônico ambulante. Vi o rosto de minha mãe contorcer-se em lágrimas. Não fala assim, filho. Fiz o que pude. Mariana começou a chorar, pedindo que todos se acalmassem. Por favor, a gente está numa casa estranha, repetindo uma cena terrível. Não vamos terminar assim? Paulo a interrompeu, batendo a mão na mesa. Chega. O Eduardo sempre se fez de vítima. Se ele tivesse sido mais compreensivo, nada disso teria acontecido. Engoli em seco. Eu quis meu pai no meu casamento. Eu quis minha mãe me abençoando. Eu quis meus irmãos ao meu lado. Vocês escolheram me humilhar e agora se apoiam em mentiras, fraudes, dívidas que colocam no meu nome. Ana tentou se aproximar, soluçando. Me desculpe, por favor. Senti uma pontada de pena, mas também de revolta. Não foi a primeira vez que vocês agiram pelas minhas costas. Eu não confio mais. Ela ajoelhou-se segurando minha mão. Fiz por medo, Eduardo. Medo de perder o que temos. Sacudi a cabeça, soltando-me. Então perdeu. Perdeu a chance de me ter na vida de vocês. Paulo revirou os olhos, dizendo que eu estava sendo dramático. Se acha que dinheiro cai do céu, tudo bem. Vá viver nessa bolha. Eu me levantei, com o coração disparado. Não estou aqui por vingança. Vim encerrar algo que ficou em aberto. Lancei um último olhar a cada um deles.
Isso para mim é o fim. Mariana tentou protestar, mas a voz dela saía embargada demais para formar frases coerentes. Diego já tinha sumido e Jorge baixou a cabeça, murmurando um pedido de desculpas por eu ter presenciado tamanha confusão. Ele não sabia onde se encaixar, pois também fora vítima do mesmo comportamento. Lembrei, por um segundo, de quando eu o segurara nos braços, recém-nascido, prometendo que sempre o protegeria. Sem outra palavra, me afastei da mesa e me dirigi à porta. Ana ficou paralisada, incapaz de levantar do chão. Paulo bufou, como se quisesse gritar, mas não o fez. Mariana me olhou uma última vez, a face manchada de rímel. Eduardo, não some de novo, ela balbuciou, mas eu segui em frente. Passei pela varanda, sentindo o ar noturno como um soco frio no peito. Meu carro aguardava do lado de fora. Entrei, liguei o motor e me permiti chorar sozinho. Voltei para casa, onde Bruna me esperava, preocupada. Ela me recebeu em silêncio, mas o abraço dela foi tudo o que precisei naquele instante. Senti uma mistura de alívio e dor. Contei cada detalhe, cada frase dita, cada lágrima vista. Nós ficamos no sofá sem trocar palavras durante algum tempo, apenas respirando um ao lado do outro. Então o telefone tocou. Reconheci o número de uma clínica da nossa cidade. Atendi, tentando conter o tremor na voz. Uma funcionária informou que Paulo e Ana haviam sofrido um acidente de carro, aparentemente na correria de sair da casa que eu alugara. Eles discutiram no caminho, distraíram-se e colidiram com outro veículo num cruzamento. Em choque, desliguei sem saber como reagir. Contei a Bruna o que acontecera e ela empalideceu. Corremos para o hospital sem raciocinar direito. Lá, encontrarmos Diego na sala de espera, o rosto tenso. Eles estão em cirurgia, disse lacônico. Meus lábios tremiam. Perguntei se havia alguma informação extra. Ele negou, parecendo arrependido de suas próprias palavras duras de mais cedo. Sentamos ali, lado a lado, sem brigar. Mariana e Jorge chegaram em seguida, chorando. O tempo se arrastou até um médico surgir de jaleco, informando que Paulo não resistira aos ferimentos internos. Ana estava em estado grave, sem consciência. Senti um aperto violento no peito. Não importava o quanto eu guardasse rancor, aquela notícia me abalou. Passei pelos corredores atordoados de memórias. Paulo me ensinara a andar de bicicleta quando eu era pequeno. Ele me buscara na escola durante tempestades. Apesar de toda a frieza recente, houve um tempo em que existira algum carinho. Não consegui segurar o choro. Mariana me abraçou, sussurrando. Desculpe por tudo. Não respondi. Minha cabeça latejava e eu me lembrei do jantar daquela noite, das palavras de ódio trocadas. Quis voltar no tempo, mas não havia como. Ana ficou na UTI por dias, em coma. Eu pensei em visitá-la, mas não tinha forças. Diego e Mariana se revezaram ao lado do leito, me pedindo por mensagens para dar suporte. Eu não apareci. Alguns chamariam isso de covardia, mas eu senti que a dor era insuportável. Quando enfim recebi a notícia de que ela falecera, 2 semanas depois, senti um vazio. Bruna me encontrou sentado no quarto, olhando para a parede e me abraçou. Não houve consolo, apenas a constatação de que tudo chegara a um ponto irreversível. Ninguém mencionou as fraudes ou as dívidas em meio ao luto. Enterraram Paulo primeiro, depois Ana. Eu permaneci silencioso, sem discursos, sem cerimônias emotivas. Dei um breve aperto de mão em Diego, Mariana e Jorge, que pareciam igualmente perdidos. Após a segunda despedida, saí do cemitério, entrei no carro e chorei como nunca. No caminho, lembrei do momento em que eu dissera: isso, para mim, é o fim. Agora, de fato, era. Só que nunca desejei que acabasse assim. Em casa, Bruna me esperou no sofá e eu deitei a cabeça em seu colo. Não dissemos nada, bastava sentir sua presença. Fechei os olhos recordando a imagem do meu casamento, o altar vazio onde meus pais deveriam ter estado. Lembrei da sala de jantar em que eles celebraram sem mim.
Lembrei de cada mentira e de cada lágrima derramada, mas recordei também dos pequenos gestos de carinho que um dia existiram. Sem julgamentos, deixei as lágrimas rolarem, sem qualquer expectativa de consolo imediato. Algumas semanas depois, iniciei o processo de encerrar as pendências deixadas pelas fraudes. Meu advogado contactou os credores, notando que a maior parte das dívidas se encerraria com o falecimento de meus pais. A vida seguiu, mas um peso morou em meus ombros. Eu lidei com ele em silêncio, sem grandes desabafos, apenas vivendo, trabalhando, tentando não cultivar rancor. Uma noite, sentei na varanda e pensei nos acasos que me levaram até ali. Vi o céu escuro e desejei que, em algum lugar, meus pais estivessem em paz, apesar de tudo. Jorge me mandou uma mensagem dias depois, informando que estava bem, apesar de tudo, e que se mudaria para uma outra cidade com a nova esposa. Mariana e Diego não me procuraram novamente. Eu também não estendi pontes. Senti que cada um precisava lidar com seus próprios fantasmas. Bruna continuou ao meu lado, sempre pronta para acolher meu silêncio, sem exigir explicações. Talvez esse seja o máximo de amor que um ser humano pode oferecer. Fechei os olhos naquele fim de tarde, respirando fundo, tentando afastar a saudade, a culpa e a mágoa. Senti a presença calma de Bruna ao meu lado, sussurrando meu nome. Apertei a mão dela e uma lágrima solitária percorreu meu rosto. Não disse nada, não precisei de palavras. O capítulo se encerrava ali com o peso de um passado que jamais poderia ser consertado e a leveza de um futuro que eu ainda poderia construir. Gostou da história de hoje? Então ajude o canal apenas compartilhando esta história com 2 amigos, pois isso nos ajudará demais. Comente a sua opinião e se inscreva no canal para receber nossas belas histórias. Ative também o sininho das notificações.